Uma coisa interessante quando a gente vai estudar a história da neurociência é como que a ciência vai se corrigindo. Isso é um ponto muito importante de quem tem noção científica, né? Que a ciência não vai acertar, mas um grande fator ali de robustez dela é ela se autocorrigir. Não quer dizer que está tudo errado, tudo vai ser corrigido lá na frente, mas que a ideia do método científico também incorpora a ideia de autocorreção quando necessário, frente a novas evidências tão boas ou melhores quanto as atuais. Mas também, quando a gente fala de neurociência, da história dela, a gente vê os princípios éticos, morais e de valores da época e como que eles influenciam no conhecimento. Por exemplo, né, quando foi estudando neuroanatomia, acreditava-se numa versão, em determinados períodos, holística, ou até ventriculares, acreditavam em 3 ventrículos, que isso ia meio que fazendo uma parte de energia para o cérebro, e que isso também vinha através ali do nosso sangue. Quem trouxe muito isso foi René Descartes. Ele acreditava numa dicotomia mente e corpo, a gente sabe que não funciona bem assim, e numa visão mais holística, de que tudo no cérebro faz tudo. Da Vinci também apoiava essa ideia ventricular holística, através da ideia de 3 ventrículos. Ele trazia que o cérebro realmente era importante para memória, percepção, mas ele ainda não tinha uma noção neuroanatômica, até pelas ferramentas da época, né? A gente tá falando ali de séculos atrás. Logo depois disso, a gente teve o Gall, e ele trouxe uma ideia que a gente pode chamar de localizacionismo, ou frenologia. E o Gall, junto com o discípulo dele, que é o Spurheim, ele fazia o seguinte: ele começou a avaliar diversas áreas aqui, de protuberâncias, e relacionar isso a funções. Então ele começou a quebrar essa ideia holística, de que o cérebro funciona como um todo, e cada parte do cérebro vai funcionar de uma maneira para determinada função. E aí a gente teve então a origem do frenologismo, né? Tanto encabeçado pelo Gall, quanto pelo seu discípulo, Spurheim. Ele falava, determinada área aqui é uma área de se tornar mais amável, outra área, desejo de viver. Algumas áreas ele acertou, em determinados aspectos, obviamente, né? Não foi tão preciso assim. Como a área da linguagem e as áreas da compreensão da fala. Ele chegou um pouquinho mais próximo do que a gente tem hoje. Só que outras áreas ele viajou bonito. E isso meio que sofreu uma grande resistência na época pela galera que olhava o cérebro com uma visão mais total, como se fosse essa visão mais holística. Porque isso também vinha de uma ideia de mente e de que aqui era a nossa alma, e que, se você está olhando de uma maneira mais de frenologia, você está colocando um cunho muito mais específico ali, um cunho muito mais direcionado a funções anatômicas do que algo ali mais extrasensorial, que seria essa definição de mente da época, extracorpórea, na verdade. Então, isso sofreu bastante resistência, o Gall foi até retirado da universidade, teve dificuldade para encontrar outros locais para trabalhar, e aí ele começou a divulgar esse frenologismo. Só que estava errado também, mas foi a primeira ideia ali contra, né, essa questão mais holística do cérebro, de que tudo faz tudo. Só que aí começamos a ter mais avanços, e teve um cara, um histologista muito conhecido, ganhou até um prêmio Nobel, que é o Carral, Santiago Ramon e Carral. Ele começou a fazer muitos estudos e ele entendeu, dadas as ferramentas que ele tinha na época, que nós temos áreas sim específicas, mas não da maneira como o Gall colocava. Então, eu tenho uma área aqui, o lobo occipital, que recebe a informação da retina, vai processar e passar para outras áreas visuais, para conseguir processar certinho a informação visual que eu estou tendo, vai passar pelo tálamo. Então ele entendeu que tínhamos áreas específicas para projeções, recebimento ali, né, de informações e comunicações com outras áreas. Óbvio que o Carral não foi tão preciso assim, igual a gente tem hoje, nesse nível de precisão, até porque nós temos novas ferramentas, como a ressonância magnética funcional, ferramentas ali por emissão de prótons, né, enfim, a eletroestimulação. Mas aí ele mostrou que, olha, não é nem o Descartes e essa galera da visão holística que está certa, e nem o Gall e seu discípulo que está certo. Na verdade é meio que uma junção, onde temos áreas específicas que fazem um maior papel em determinada função. E isso foi sendo visto também através de acidentes, como no clássico do Phineas Gage, que uma barra atravessou aqui, né, o córtex pré-frontal dele, ele continuou vivo, mas ele perdeu a capacidade de planejamento, ele perdeu a capacidade de controle inibitório, né? Então ele falava um monte de palavrão, ele ia andar pelado na rua. Outras questões também foram vistas, como cirurgias com retirada ali parcial ou total do hipocampo, tanto em animais quanto em humanos, né? Cirurgias ali maiores que foram feitas também, né, em pessoas que tinham alterações no encéfalo, como epilepsia. Eles viram, essa área é bem responsiva. Parece que a partir do momento da cirurgia, esse paciente não consegue ter uma formação maior de memórias da cirurgia em diante. Então, Carral, também toda essa evolução que a gente teve, contribuiu para os conhecimentos atuais. Mas olha que interessante, começou lá atrás com uma ideia de mente separada do corpo, processamento total, holístico. O Gall tentou quebrar isso, mas ele fez uma alteração ali conforme a visualização dele. Então, ele via que, sei lá, essa área era mais protuberante, essa é uma pessoa que planeja mais. Não, a gente sabe que não é o tamanho aqui da área, ou a protuberância, que vai definir isso. Também foram influenciados por visões da igreja. O Gall também foi influenciado pelas próprias visões que ele tinha. Então, não foi um cara que mudou de opinião. E até participou de questões pseudocientíficas, como a avaliação de personalidade das pessoas através disso, que a gente sabe que não faz sentido. E a partir disso, a ciência
foi se corrigindo, mas olha o tempo que levou. Então a grande questão é, sempre vai ter influência humana, através do nosso viés, nossas crenças, né? Isso não significa negar a ciência, e sim que precisamos de dados mais robustos quando há um grau de incerteza significativo. Então muita gente fala eu não confio na ciência por causa da história do ovo. Isso é uma grande bobagem. Antes podia ovo, hoje não pode. Na verdade, o que se debatia era o efeito do colesterol dietético, não do ovo por si. E o estudo deixava muito claro que, olha, a gente não tem um grau de evidência tão alto assim. Então foi muito uma informação midiática errada frente ao ovo, não das diretrizes. E sim, gente, a ciência pode errar, ela vai errar, mas ainda assim é a melhor ferramenta que a gente tem. E se você se baseia no discurso de que a ciência pode errar para seguir seus dogmas, suas intuições, aquilo que você acha que está certo porque você ouviu em algum lugar, a chance de erro é muito maior, ok? Então essa história de neurociência mostra como que a gente vai evoluindo no conhecimento científico. Obviamente que a gente não sabe tudo sobre o cérebro hoje, mas que a gente tem que estar aberto a novas ideias, contanto que elas tenham plausibilidade, contanto que elas sejam testáveis, contanto que elas tenham reprodutibilidade em diversos testes. Aí assim a gente pega uma ideia anterior e modifica ou contrapõe ela. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, um pouquinho mais técnico, né? Mas ainda assim eu acho que é interessante pra gente ter como exemplo, né? Como que a ciência modifica nosso entendimento e como o nosso entendimento modifica novamente a ciência.